Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esta semana vamos estudar sobre a hora do seu juízo. Vamos falar sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, da oração que Daniel fez, da ajuda que ele teve de um anjo, tudo isso esta semana. Mas antes eu quero agradecer a você que está inscrito ou inscrita aqui em nosso canal, que sempre deixa o seu curtir em nossos vídeos, que comenta, que compartilha e fazer um convite para você que está chegando aqui pela primeira vez ou quem sabe já assiste este conteúdo há muito tempo, mas ainda não está inscrito ou inscrita em nosso canal. Se inscreve em nosso canal, habilita as notificações, deixa o curtir, comente e compartilhe. É muito importante para que outras pessoas também conheçam a Palavra de Deus. Faz isso pelo canal Vocacionados e eu vou te agradecer muito. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Emerson Loff, o Nathaniel Oliveira, a Rosinete Oliveira e também o Marcondes Ribeiro. Muito obrigado por vocês participarem aqui sempre em nosso canal, deixando o curtir, comentando, mandando um WhatsApp, fazendo o seu pedido de oração. E eu quero te pedir para você fazer isso se você ainda não está inscrito, porque agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. A pergunta de Daniel está registrada assim na Bíblia. Até quando a rebelião que causará profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? E o outro respondeu, levará 2.300 tardes e manhãs, então o templo será restaurado. Daniel capítulo 8, versículos 13 e versículo 14. Já estudamos aqui na visão de João em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, que ele viu um anjo que voava no ponto mais alto do céu, gritando bem alto, para que todos os habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo ouvisse a mensagem. Você lembra qual era a mensagem? Temam a Deus, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. E você lembra quem é este anjo? Isso mesmo, este anjo é você e sou eu. Agora, a pergunta que devemos fazer é a mesma que fez Daniel, quando recebeu a visão dos acontecimentos futuros sobre o final dos tempos. Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? E o anjo respondeu, levará 2.300 tardes e manhãs, então o templo será restaurado. Eita, que agora eu posso até imaginar que você pode estar aí tremendo só de ouvir falar de profecias. E quando a profecia é das 2.300 tardes e manhãs, a tremedeira até aumenta. Mas calma, respira mais um pouco e agora vamos com calma que tudo dará certo no final. E para falar das 2.300 tardes e manhãs, também temos que falar das 70 semanas. E eu sei que a profecia das 70 semanas também é uma das passagens desafiadoras, complexas e fascinantes do livro de Daniel. O que eu e você precisamos saber agora é que foi através desta profecia que Deus revelou a Daniel que em um período de 70 semanas ou 490 anos, para que o santuário fosse assim purificado. E usando o princípio de interpretação de dia igual a ano, será possível chegar ao número de 490 anos. E onde vamos encontrar este princípio bíblico na Bíblia? Esta é a pergunta que precisamos responder. Então vamos lá. O primeiro momento em que Deus usou este princípio foi quando o povo ali no deserto se recusou a entrar na terra prometida com medo do povo que habitava nela, desconfiando assim do poder de Deus em cumprir aquilo que ele havia prometido. E Deus falou assim, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando assim um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão assim a experiência do meu desagrado. Isso está lá em Números 14, versículo 34. Já no livro do profeta Ezequiel, Deus também proferiu um castigo sobre o seu povo quando afirmou, depois deite-se sobre o lado direito durante 40 dias, um dia para cada ano de pecado de Judá. Enquanto isso, continue a olhar para o cerco de Jerusalém, deite-se com o braço descoberto e profetize contra a cidade. Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Nestes textos, é possível observar claramente a presença do princípio dia e ano. No entanto, surge a questão de como podemos assim justificar o uso deste princípio em relação a algumas profecias sobre tempo,
presentes no livro de Daniel. Daniel 7,25 fala isso, Daniel 8,4 também, como Apocalipse 11, versículo 2 e 3, 12, versículos 6 e 14 e 13, versículo 5. Bem, existem, no entanto, 3 elementos que apoiam o princípio dia e ano nas profecias de Daniel e Apocalipse, que são o uso de símbolos, longos períodos de tempo e expressões peculiares. Em primeiro lugar, a natureza simbólica dos animais e chifres, representando assim os reinos, sugere que as expressões de tempo também devem ser entendidas simbolicamente. Os animais e chifres não devem ser considerados de maneira literal, pois simbolizam outra coisa. Portanto, se o restante da profecia é simbólico e não literal, por que deveríamos então considerar as profecias de tempo de forma literal? Obviamente, não devemos. Em segundo lugar, muitos acontecimentos e reinos descritos nas profecias abrangem um período de muitos séculos, o que seria impossível se as profecias de tempo que as descrevem fossem assim tomadas literalmente ao pé da letra. Ao aplicar o princípio dia e ano, o tempo se ajusta aos eventos de maneira precisa, o que seria assim impossível se as profecias de tempo fossem consideradas literais. Por fim, as expressões peculiares usadas para designar estes períodos de tempo sugerem uma interpretação simbólica. Em outras palavras, as maneiras pelas quais o tempo é expresso nestas profecias não são comuns, por exemplo, 2.300 tardes e manhãs, indicando assim que os períodos de tempo descritos devem ser interpretados simbolicamente. E se a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, fosse assim interpretada literalmente, o período desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe de Daniel 9,25 seria apenas de 69 semanas, ou seja, 1 ano e 4 meses. E isso tornaria a profecia sem sentido. No entanto, os eventos proféticos se tornam claros quando aplicamos o princípio dia-ano, e as 70 semanas assim se transformam em 490 anos. Essa profecia é bastante enigmática, mas, no entanto, a sua mensagem central é muito clara. Deus tinha um plano para o seu povo e para Jerusalém. E esse plano se desenrolaria ao longo do tempo de acordo com o seu próprio cronograma. E o seu cronograma foi dividido em 3 partes. É possível ver a divisão deste cronograma em Apocalipse capítulo 12, quando João faz a seguinte descrição: "Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo." Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz a um menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse a um lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse capítulo 12, versículos 12 a 14. Note que este cronograma é o mesmo que Daniel já havia descrito no capítulo 7, quando ele se referiu a um outro rei que falaria contra o Altíssimo, oprimiria os santos do Altíssimo e tentaria mudar os tempos e as leis. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Durante a primeira parte desta profecia, Jerusalém seria reconstruída e restaurada. A segunda parte se estenderia até a vinda do Messias, e na última semana o Messias seria assim morto, e um príncipe vindouro destruiria a cidade e o santuário. Essa profecia foi escrita durante um período de grande angústia e sofrimento para o povo de Israel. Eles estavam sob o domínio de um império estrangeiro e enfrentavam a destruição da sua cidade e do seu templo. A profecia das 70 semanas foi uma mensagem de esperança para o povo de Deus, garantindo-lhes assim que ele estava no controle e que tinha um plano para a sua redenção e restauração. Por isso, não há razão para temer as profecias das 70 semanas ou das 2.300 tardes e manhãs. Elas foram dadas como uma mensagem de encorajamento e consolo para o povo de Deus em momentos de crise. Essa profecia foi dada para o profeta Daniel durante o exílio do povo judeu na Babilônia no século 6 a.C., e que foi um período de grandes dificuldades e incertezas para o povo de Israel. E por mais que as profecias bíblicas possam parecer assustadoras em alguns momentos, especialmente quando se fala de eventos para os dias do fim, é preciso lembrar
que Deus não nos deu as profecias para nos assustar ou nos deixar ansiosos, mas sim para nos encorajar a confiar nele e a vivermos a nossa vida com esperança e confiança. Quando entendemos as profecias dentro do contexto bíblico e enxergamos todo o plano de Deus para nos resgatar do pecado e passamos assim a confiar em toda a sua promessa para o nosso futuro, podemos sim enfrentar o futuro com serenidade e paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Entender esta dinâmica salvífica de Deus anunciada aos homens por meio de suas profecias e, em especial, a profecia das 2.300 tardes e manhãs é a nossa tarefa essa semana. Posso então contar com a sua participação? Se sim, aproveita para convidar os seus amigos e ore por mim, pois eu vou orar por você para que o Deus Espírito Santo nos ajude a compreender o seu plano de salvação para a nossa vida. Confie em Deus, aprenda sobre as suas profecias, pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.